Olá, crianças! Nós vamos estar hoje mais uma vez com vocês contando uma história linda da Palavra de Deus, a Bíblia. Só que antes de a gente iniciar, nós vamos falar um pouco sobre gratidão. Eu gostaria de saber se você hoje já disse muito obrigado para quem cuida de você. Quem sabe obrigado à mamãe, obrigado para o papai, obrigado ao nosso Deus, principalmente, porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida. E hoje podemos estar juntos mais uma vez, não é verdade? Então nós vamos ouvir um louvor, um cântico que fala sobre gratidão. Muito obrigado por tudo que temos recebido do nosso Deus. Então aí na sua casa, vamos começar o nosso culto louvando a Deus. Junto com a sua família, pode ficar de pé, pode fazer gesto, pode aplaudir o nome de Deus e assim você vai estar adorando e louvando ao nosso Deus nesta hora. Depois dessa canção linda sobre gratidão, hoje nós vamos falar sobre os 10 leprosos. Jesus cura os 10 leprosos. 10 leprosos, olha, 2 mãos cheias, hein? Eu sei que você sabe contar até 10, mas 10 pessoas doentes procuraram Jesus nesta história. Então vamos falar um pouquinho sobre a lepra, sobre essa doença, que antigamente era muito comum. A lepra era uma doença que entrava na pele das pessoas e provocava muitas feridas. E era uma doença contagiosa. Essas feridas, elas iam praticamente comendo toda a pele das pessoas, entrando nos nervos e fazendo com que toda a carne ficasse exposta, aberta, cheirando ruim. E muitas pessoas iam perdendo, às vezes, os dedos, o nariz, afetava a visão. E era uma doença muito perigosa, porque naquela época, qualquer pessoa que estivesse perto de alguém com lepra, era perigoso pegar também essa doença. Hoje estamos vivendo o coronavírus,
Então a gente está com medo também de pegar essa doença, não é verdade? Por isso que estamos usando as nossas máscaras, estamos nos cuidando, nos protegendo. Mas essa história, no tempo de Jesus, nos fala que os leprosos tinham que se afastar de toda a comunidade, viver longe das pessoas, não podiam viver nas cidades. Se alguém daquelas famílias pegasse lepra, elas tinham que ser retiradas dos seus lares, das suas casas e viver num lugar onde só existiam essas pessoas doentes. Então você já imaginou como era triste ter essa doença. Essa doença provocava não só uma enfermidade física, mas uma enfermidade emocional, porque as pessoas se sentiam sozinhas. Elas se afastavam dos pais, dos filhos, do marido, da esposa. E eles viviam, além de ter uma doença que machucava a sua pele, machucava também o seu coração, porque eles se sentiam rejeitados. Ninguém podia estar perto de um leproso. Ninguém podia sentir o cheiro que o leproso tinha daquelas feridas, de uma carne apodrecida. E ninguém podia tocar num leproso, imagina. Hoje nós já estamos sentindo saudades de tocar, de abraçar as pessoas, de estar perto das pessoas, não é verdade? Mas aqueles leprosos sentiam-se sozinhos e tristes porque eles não podiam abraçar e nem tocar em ninguém. Então a nossa história vai falar sobre estes homens que não tinham nome. A Bíblia não fala os nomes deles. A Bíblia simplesmente fala 10 leprosos. Mas nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Vamos começar falando de Jesus, não é? Jesus já tinha passado por várias cidades, várias aldeias, fazendo seus milagres. E agora ele estava indo para Jerusalém, estava fazendo uma longa viagem, mas ele estava indo muito devagar e de repente ele resolveu parar numa aldeia. E nessa aldeia, onde existiam pessoas, Jesus estava ali chegando perto dela e de repente ele ouviu pessoas gritarem: Mestre, mestre, cure a nossa enfermidade. E quando Jesus percebeu quem estava falando com ele, eram os 10 leprosos. Os 10 leprosos se aproximaram não tão perto de Jesus, mas também não tão longe, para que Jesus não pudesse vê-los ou sentir aquele cheiro, aquele cheiro ruim daquelas feridas abertas. Mas os leprosos estavam desesperados e eles chegaram a Jesus e perguntaram e disseram assim: Senhor Jesus, cura as nossas doenças, cura a nossa lepra. E naquela hora, Jesus sentiu compaixão daqueles homens. Jesus percebeu que cada homem tinha uma história, cada homem tinha uma dor. A dor da doença não era só a parte externa, a parte física que Jesus estava vendo, mas Jesus também estava vendo o coração daqueles homens. E Jesus observou tanta tristeza, tanta solidão, tanta rejeição. E Jesus deu uma ordem para aqueles homens, uma ordem que foi estranha até. Jesus disse assim: vá até o sacerdote e mostre a sua doença para eles. E é estranho o que Jesus tinha dito a eles, porque eles já estavam voltando muitas vezes das igrejas e do sacerdote, e o sacerdote não havia feito nada por eles. Mas vejam só, eles obedeceram e eles foram. E quando eles estavam indo, algo maravilhoso aconteceu. As feridas começaram a ser curadas. Eles começaram a observar que as mãos deles estavam ficando boas. Aqueles que não estavam mais enxergando começaram a enxergar e a pele começou a se refazer, como uma pele de bebê. Aquela pele velha, aquela pele que estava totalmente morta, começou a ter vida. E quando eles começaram a se olhar, eles começaram a ficar tão felizes, a olhar um para o outro dizendo assim: nós estamos sendo curados, isso é um milagre. E eles ficaram tão felizes, eles foram correndo até o sacerdote, se esquecendo de que o sumo sacerdote, o nosso mestre, o Senhor Jesus, é quem estava realizando aquele grande milagre. Mas sabe o que aconteceu? Um daqueles 10 leprosos, somente um, imaginam, tinham 10, somente um, ao observar que ele estava sendo curado, ele estava tão agradecido, ele estava tão feliz que imediatamente ele deu a meia volta, retornou a Jesus e ele começou a louvar a Deus de uma maneira agora tão maravilhosa, porque um milagre tinha acontecido no seu corpo
E ele estava tão agradecido, que a palavra de Deus diz que numa alta voz ele louvou a Deus. E chegando perto de Jesus, sabe o que ele fez? Ele se prostrou, ele se ajoelhou e ele disse: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me curou. E aquele gesto de gratidão realmente tocou o coração de Jesus. Mas Jesus olhou para ele e disse: só você está aqui? Onde estão os 9? E essa pergunta é interessante, porque Jesus havia curado 10 leprosos, mas somente um voltou. E quando Jesus disse: onde estão os 9? Porque só você agradeceu. E essa é uma das grandes lições que nós temos que aprender hoje, nesta história, neste cultinho, porque a gratidão e o louvor precisa fazer parte da nossa vida. E naquele momento, Jesus olhou para aquele homem prostrado. Jesus disse assim: levanta-se, porque a tua fé o curou. E aquele momento foi um momento maravilhoso na vida daquele homem. E a palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 17, os versículos 15 e 16, que um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Olha, a palavra de Deus ainda nos ensina que ele é estrangeiro. E ele voltou para agradecer. E essa é a lição maravilhosa que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a agradecer. Gratidão e louvor estão sempre juntos. Porque quando nós temos um coração grato, as nossas atitudes vão ser de louvor. Jamais iremos reclamar, jamais iremos murmurar, porque o louvor e a gratidão, elas sempre estão juntas. E esse leproso hoje nos ensina uma lição importante, que nós devemos louvar ao Senhor em alta voz, levantar as nossas mãos, nos prostrar e render louvores e gratidão àquele que nos deu a vida, aquele que tem nos salvado, aquele que tem nos dado saúde e aquele que tem nos protegido de todo o mal. E assim como o leproso agradeceu, que você também possa agradecer por tudo aquilo que Jesus faz por você. Por isso, eu gostaria que você pudesse listar aí no seu caderninho, quem sabe na sua própria atividade que você vai baixar hoje da nossa história, e colocar quais são os motivos de gratidão que você tem no seu coração. Eu tenho muitos. Eu acho que você também deve ter muitos. O Senhor Jesus, ele não só curou o leproso da enfermidade, mas ele também curou o leproso da sua solidão, das suas histórias de horror, e deu ao leproso uma nova vida. Eu acho que a salvação realmente é o nosso maior motivo de estarmos agradecendo ao nosso Deus pelo sangue, pela vida e porque Ele nos amou a ponto de dar realmente a vida abundante. Não é verdade? Então, liste aí, comece a colocar tudo aquilo que você tem para agradecer. E assim nós vamos estar orando e dizendo assim: obrigado, Senhor, obrigado. Agora nós não vamos pedir nada, combinado? Nós só vamos agradecer. Então feche os seus olhos e agradeça. Diga assim: obrigado, Senhor Jesus, pela vida, pela saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado porque eu posso aprender. Obrigado porque eu tenho uma igreja. Obrigado pela Bíblia que me ensina a viver segundo a tua vontade. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela comida que eu tenho na minha casa. E que eu possa sempre aprender a te louvar por tudo que eu recebo das tuas mãos. Muito obrigado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, você baixa a atividade, faz aí bem bonito, pode postar nas nossas redes, tá? Não se esqueça, @Igreja Boas Novas.
E o versículo que eu vou repetir para que você possa aprender mais fácil a decorá-lo. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Deus te abençoe, uma boa semana e a gente se vê no próximo domingo.